E aí, pessoal, bem-vindos a mais um guia visual incrível aqui no canal RKVET. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é absolutamente crucial para a rotina de qualquer estudante de medicina veterinária e futuro clínico. Vamos falar de gastroenterologia, especificamente a parte 5, focada na diarreia crônica em cães e gatos. A nossa ideia hoje é construir juntos uma espécie de funil de diagnóstico clínico. Pensem nisso como um roteiro prático. A gente começa com aquela visão bem ampla do paciente que acabou de cruzar a porta do consultório e, passo a passo, vamos filtrando os sinais, a anatomia, a biologia da coisa, até batermos o martelo no culpado exato. É uma investigação fascinante e ter essa estrutura bem consolidada na cabeça com certeza salva vidas. A nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas principais. Primeiro, a avaliação e triagem inicial. Segundo, a diferenciação entre intestino delgado e grosso. Terceiro, a fisiopatogenia da diarreia. Quarto, o roteiro de investigação diagnóstica. E, por fim, o número 5, as causas específicas, focando em parasitas e DII. Vamos dar o pontapé inicial. Ponto número 1. Avaliação e triagem inicial. Vamos começar pelo básico. O paciente acabou de chegar. Aqueles primeiros 5 minutinhos na clínica são literalmente os mais críticos para a gente determinar o nível de estabilidade do animal. Prestem atenção naqueles sinais de alerta clássicos. Se o paciente apresenta febre lá em cima, acima de 39,7 graus Celsius, dor abdominal super significativa à palpação, uma desidratação que passa da marca dos 5%, diarreia aquosa sanguinolenta, ou aquela letargia profunda com anorexia por mais de 24 horas, bom, aí não tem jeito, precisamos de uma abordagem bem agressiva. São pacientes que pedem exames na hora e terapia intensiva. Agora, se a gente não observar esses indicadores mais graves, podemos respirar um pouco e adotar uma abordagem conservativa, ali nas primeiras 24 a 48 horas. Na prática, isso significa um jejum alimentar moderado, de umas 12 a 24 horas, só para dar aquele descanso para a mucosa intestinal. A gente entra com uma fluidoterapia subcutânea ou intravenosa e se o animal estiver com muita náusea, usamos procinéticos ou antieméticos, tipo a metoclopramida, antes de voltar com uma dieta de altíssima digestibilidade. Ter esse contraste claro em mente é fundamental no dia a dia da clínica. Beleza, paciente estabilizado. Vamos para o número 2. Intestino delgado versus intestino grosso. Agora que o paciente está mais tranquilo, nosso próximo passo no funil é responder a uma pergunta puramente anatômica. De onde exatamente essa diarreia está vindo? É do intestino delgado ou do intestino grosso? E o mais fantástico aqui é que a gente consegue descobrir isso usando estritamente a nossa anamnese e os sinais físicos. É como um quebra-cabeça. Se vocês notarem um aumento absurdo na frequência de defecação, tipo 3 vezes maior que o normal, associado àquele tenismo bem marcante, que é aquele esforço que não dá em nada e dói, e disquisia, que é a dificuldade de defecar, bingo, a gente está olhando direto para um problema no intestino grosso. Tudo aponta para o cólon. Por outro lado, se rolar uma perda de peso clínica, essa é a nossa pista de ouro para o intestino delgado. Por quê? Porque justamente lá no delgado que acontece a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes. Se ele falha, o animal emagrece, simples assim. Então, se não tem tenejo, mas o paciente está perdendo peso, a investigação vai toda para o intestino delgado. E olha, saber essa diferença é o que vai ditar se o próximo exame que a gente vai pedir é, por exemplo, uma endoscopia alta ou uma colonoscopia. Faz toda a diferença. Seguindo em frente, número 3, fisiopatogênia da diarreia. Já localizamos o problema. Agora, vamos mudar a marcha e tentar entender o porquê biológico da coisa. Saímos da anatomia e entramos na fisiopatogenia. A pergunta parece boba, né? Afinal, por que a diarreia ocorre? Mas a gente sabe que na veterinária não basta só olhar e dizer as fezes estão amolecidas. A gente precisa ir a fundo e entender a falha celular que está causando isso. Existem 4 mecanismos principais aqui, e entender isso muda completamente a nossa visão sobre o tratamento. O grande lance é sacar a diferença entre esses 4. O primeiro é a diarreia osmótica. O que acontece aqui? Substâncias osmoticamente ativas, tipo carboidratos mal absorvidos, ficam lá paradas no lume intestinal e literalmente puxam a água por osmose. E o grande pulo do gato clínico para identificar ela? Essa diarreia cessa com o jejum. Se o bicho não come, não tem o que puxar água. Matou charada. O número 2 é a secretória, e essa já é bem mais agressiva. As criptas intestinais são estimuladas a bombear ativamente fluidos e eletrólitos para o lúmen, muitas vezes por culpa de enterotoxinas bacterianas. E o detalhe que vocês não podem esquecer, ela não para com o jejum. O corpo continua bombeando fluidos sem parar. O terceiro mecanismo é a exudativa, que é basicamente um vazamento por aumento de permeabilidade. Inflamações severas, pensa numa parvovirose ou úlceras feias, destroem a barreira do intestino, causando vazamento de proteínas do plasma, sangue e muco.
E por último, o número 4, alterações de motilidade. Se o peristaltismo cai, rola uma estase do alimento e isso é um prato cheio para a proliferação excessiva de bactérias, o famoso SIBO. Essas bactérias fermentam a comida e acabam gerando uma diarreia osmótica secundária. Viu só? Tá tudo interligado. Vamos para o número 4, nosso roteiro de investigação diagnóstica. Agora que a gente já tem a teoria fisiopatológica e a localização em mãos, é hora de botar a mão na massa. Vamos aplicar o roteiro prático no consultório. Esse fluxo tem que ser bem cronológico e super detalhista. Passo 1. Inspeção da cavidade oral. Não é só ver se tem desidratação, icterícia ou mucosa pálida, não. Em felinos, principalmente, é obrigatório levantar a língua. A gente precisa procurar por corpos estranhos lineares presos ali, tipo fios de costura. Aquilo pode literalmente rasgar o intestino do gato. Passo 2. Palpação. Tem que avaliar bem a região cervical ventral e o abdômen inteiro, caçando pontos de dor aguda que possam indicar uma peritonite ou até uma massa. Passo 3. O feijão com arroz do laboratório. Hemograma completinho e perfil bioquímico. E só depois disso tudo, a gente vai para o passo 4, que são os exames de imagem, com a radiografia e a ultrassonografia, para checar coisas como o espessamento de parede intestinal. Pessoal, pausa rápida aqui porque isso é ouro. Existe um padrão diagnóstico muito, mas muito específico que todo mundo precisa ter gravado na memória. Imagina que entra um gato idoso no consultório com esta exata tríade. Ele está com diarreia crônica, emagrecendo de forma severa, mas, bizarramente, está com apetite lá nas alturas, comendo muito. O nosso raciocínio não pode ficar preso só no trato gastrointestinal. Numa situação dessas, é obrigatório testar os níveis do hormônio T4 para investigar um hipertiroidismo. É a prova viva de como o sistema endócrino e o gastrointestinal andam de mãos dadas na clínica. E chegamos à reta final. Número 5. Causas específicas, focando em parasitas e DI. Finalmente chegamos na parte mais estreita do nosso funil clínico, a hora de dar nome aos culpados. A gente já descartou as emergências, localizou de onde vem o problema, entendeu a mecânica e fez os exames. Vamos focar agora em dois grandes vilões, os parasitas e a doença inflamatória intestinal. Olha, exame de fezes não é só para cumprir protocolo, viu? É fundamental. Procuramos por coisas como protozoários ou eumintos. Dependendo do que a gente vê na lâmina da citologia, a gente identifica uns caras como isóspora, toxocara, ancilostoma, e identificar essa galera visualmente no microscópio é o único jeito de passar o tratamento antiparasitário certeiro, especialmente em filhotes e animais jovens, onde isso é disparado uma das maiores causas de diarreia osmótica. Mas aí vem a pergunta: e quando os exames não mostram parasitas? E se o problema for o próprio corpo do animal atacando a si mesmo? É aí que a DI entra em cena, a doença inflamatória intestinal idiopática. Guardem essa definição. A DI é uma resposta super exagerada a um estímulo antigênico que deveria ser normal. O sistema imune meio que perde o controle e ataca o trato gastrointestinal, gerando um influxo gigantesco de células inflamatórias na área. Isso costuma afetar cães e gatos de meia idade para mais velhos. Os sintomas são meio cíclicos, aquela diarreia que vai e volta, aguda ou crônica, e que mal responde aos tratamentos comuns. E que é um fato clínico de explodir a cabeça? Apesar de ser uma doença no intestino, o sintoma mais constante na DI, muitas e muitas vezes, é o vômito. Claro, rola flatulência, burburismo, mas para fechar o diagnóstico definitivo mesmo, na maioria das vezes, só com biópsia. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A gente viu hoje como uma simples diarreia pode ter origem inflamatória, endócrina, parasitária ou mecânica. Com toda essa sobreposição de sintomas que acabamos de discutir, onde um hipertiroidismo se mascara perfeitamente de um problema gástrico, qual vai ser o nosso próximo grande desafio no diagnóstico clínico gastrointestinal? Eu deixo essa provocação no ar para que a gente continue pesquisando e estudando sempre mais. Espero que esse nosso bate-papo de hoje tenha deixado o raciocínio clínico de vocês bem mais afiado. Continuem investigando, mantenham essa curiosidade acesa e a gente se vê na próxima análise visual aqui no RKVET. Um abraço e até lá!